Leandro, você não irá comemorar a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro representando o Brasil? Obviamente que não, né? Porque eu não sou hipócrita e também não vou defender coisas contrárias às minhas crenças. De uma certa forma, né, a vida era mais fácil quando nós éramos mais ignorantes em relação à degeneração completa da arte, da cultura, do cinema, como um instrumento de propaganda da extrema esquerda. Eu lembro, né, há muitos anos atrás, quando o Brasil se uniu para torcer pela Fernanda Montenegro, aquele ótimo filme Central do Brasil, em que ela foi aí indicada ao Oscar. Acabou não vencendo. Mas hoje nós sabemos o nível de corrupção dessa indústria. E não é só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também. É uma corrupção ideológica, é uma corrupção moral. Vejam os escândalos aqui envolvendo, né, inclusive crimes sexuais, a promoção de tudo que não presta. A corrupção financeira, ou não temos no Brasil artistas recebendo bilhões de reais, bolsas, leis Rouanet, ou até dinheiro direto de prefeituras, estados e governo federal, tudo para proteger muitas vezes governos corruptos e governos autoritários. Mas ainda pior nesse caso, porque se cria uma romantização sobre algo que simplesmente não é verdade. Se apresentam esses sujeitos como defensores da democracia na época de uma ditadura militar. Mas ora bolas, essas pessoas defendiam uma ditadura pior ainda. Ou não promovem até hoje regimes comunistas que mataram, no último século, mais de 100 milhões de pessoas, sem contar toda a miséria, todo o sofrimento promovido por um número ainda maior de pessoas. Hoje mesmo, nós temos aí Cuba para mostrar uma ilha presídio com milhões de escravos, pessoas na miséria, em que não há liberdade alguma, jovens são jogados nas masmorras do regime simplesmente por pedir por democracia, por mais liberdade. Venezuela, em que o regime acabou de fraudar mais uma eleição, milhões de pessoas fugindo do país, as que ficam, são censuradas, perseguidas, torturadas e mortas, sob o silêncio ou até aplausos dessa esquerda que diz defender a democracia. Esses mesmos grupos que atuaram no Brasil durante o regime militar não eram de anjinhos, eram de terroristas, explosões de bombas, morte de inocentes e até mesmo julgamento, tortura e morte dos seus próprios companheiros. Eis os grupos de extrema esquerda no Brasil. E pior de tudo, esse pessoal hoje grita contra a anistia, né? Sem anistia, dizem eles, para manter presos manifestantes que muitas vezes apenas apresentaram a sua contrariedade com a última eleição. Ou não temos pessoas presas há 2 anos, como por exemplo aquela cabeleireira que está presa e pode pegar 2 décadas de cadeia por ter escrito "perdeu o mané" numa estátua. Isso é democracia? Isso é liberdade? Já tivemos, né, o cadáver, uma pessoa morrendo na cadeia. Já temos censura em massa, perseguição e o objetivo de acabar com um lado do espectro político no Brasil. E ainda tem gente dizendo, né, que esse filme representa aí a defesa da democracia. Não defendo e nunca defenderei, nunca aplaudirei esse tipo de mentira e de hipocrisia.